A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo eu gostaria de estar falando sobre quando um pastor deve buscar a ovelha perdida. E nós vamos tomar como base Lucas capítulo 15. E você pode perceber que no início os fariseus e os escribas estavam olhando para Jesus, percebendo, observando Jesus comendo com os fariseus e com os publicanos e os pecadores. E os publicanos e os pecadores procuravam Jesus para ouvir as boas novas, as boas notícias que Jesus tinha para eles. Então os fariseus e os escribas começaram a murmurar a respeito de que Jesus comia com os pecadores. E Jesus, então, em resposta a essa murmuração, Jesus, então, elabora três parábolas. A primeira parábola, ele fala de uma ovelha perdida, em que um pastor tinha 100 ovelhas e perdeu uma delas, e ele deixou, então, 99 ovelhas no aprisco e foi atrás dessa uma que havia perdido. A segunda, conta-se a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e ela perdeu uma, e ela então procurou na sua casa, em todos os lugares, até encontrá-la, e quando encontrou, se alegrou com seus vizinhos, com as suas vizinhas. E a terceira parábola fala do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos, e o filho mais moço uma certa vez pediu a sua herança, e o pai deu-lhe a herança, e ele saiu por livre e espontânea vontade, e para um lugar distante gastou tudo quanto tinha. Então, a pergunta é quando, e o pai não foi atrás, porque sabia que o filho fora criado em casa, na sua casa, e o filho, então, assim como o filho saiu e foi para um lugar distante, o filho também sabia como voltar para a casa do pai. O pai, então, ficou esperando, aguardando e preparando um ambiente especial para que quando o filho voltasse, pela experiência do pai, o pai então esperava que o seu filho voltaria, e voltaria arrependido, voltaria quebrantado, e aí ele faria uma grande festa no céu. Então a pergunta é a seguinte: primeiro, quando que o pastor deve ir atrás das ovelhas? Quando uma ovelha, por um motivo ou por outro que aconteceu na igreja, ou qualquer outro motivo, ele ainda é um novo convertido, ele não sabe ainda como voltar para a casa do pai. Ele não sabe ainda, não tem esse poder, essa maturidade para voltar para a casa do pai. Então o pastor deve ir atrás das ovelhas. Segundo, sobre a dracma perdida, quando que um pastor deve buscar uma ovelha? Quando uma pessoa não tem vida nenhuma, que ela não nasceu de novo, é importante que o pastor vá atrás dela e traga de volta, isso simbolizando as dracmas, as moedas. E agora, quando é que o pastor não deve ir atrás das ovelhas? Quando uma pessoa nasceu, quando a pessoa é matura e ela decide por ela mesma sair, ir para um lugar distante, experimentar o mundo por ela mesma. Então ela sabe o caminho de ida para onde ela foi e o caminho de volta também. Então é muito importante o pastor estar assim consciente em relação a isso. Às vezes o pastor não vai atrás de um novo convertido, ou o pastor não vai atrás de uma pessoa que infelizmente, mesmo estando na igreja, não nasceu de novo, e às vezes o pastor vai atrás de uma pessoa que já conhece o caminho, já sabe das coisas de Deus, já tem maturidade. Então essas 2 primeiras parábolas a respeito de um novo convertido, a segunda de uma pessoa que frequenta a igreja, mas que ainda não nasceu de novo, deve ser procurada até encontrar, e quando encontrar, fazer uma grande festa. Mas no caso do terceiro, não. O pastor deve estar aguardando, orando, buscando a Deus por aquela pessoa que, por livre e espontânea vontade, depois de madura, depois que ela tinha consciência, ela decidiu a ir para um lugar distante e gastar tudo quanto tinha. Então o pastor não deve ir atrás, mas deve estar orando por ela, deve estar preparando um ambiente de festa
para que quando ela voltar arrependida, quebrantada, então haja uma grande festa na igreja e seja preparado todos os irmãos, todo aquele ambiente para que realmente ela volte para aquele ambiente de onde ela saiu. Tá bom? Deus abençoe poderosamente você e a sua família, em nome de Jesus.